para ver até quem passa correndo. Por que analisar as igrejas do Apocalipse? Aquele circuito de igrejas que João, no início do seu livro, enfoca, afirmando para nós que são avaliações feitas pelo próprio Jesus, é um circuito de igrejas que é como uma vitrine para aquele mundo, para o mundo da época. O mundo greco-romano, ele se inscreveu em torno do mar Mediterrâneo, onde hoje são diversos países da Europa, o norte da África, países do Oriente Médio. Naquele entorno ali se formou a cultura que recebeu as viagens missionárias de Paulo. E aquele circuito de igrejas tem Éfeso como a sua cidade principal. Paulo ficou cerca de 2 anos e meio trabalhando ali. No livro de Atos a gente encontra essa narrativa, e o efeito foi tremendo. Então, quando aquelas 7 igrejas são abordadas, 7 é um número simbólico, então aquilo ali é como se a gente fosse instruído a entender que as igrejas precisam de constante análise. E quando a gente fala essa igreja, ou a igreja, ou as igrejas, nós somos a igreja. Então é como se a gente estivesse fazendo uma autocrítica. Na verdade, aquela primeira lição do livro de Apocalipse é nos ensinar a fazer essa autoavaliação. Não é? Nós somos aquilo que a igreja é, aquilo que nós somos. A gente pode lembrar da instrução que a gente teve desde o início, desde o começo. Eu, por exemplo, que estou na igreja desde criança, minha mãe dizia que trocava as minhas fraldas, as antigas fraldas de pano, com o alfinete de fralda, que aqui no Acre se chama broche. Ela trocava no banco da igreja. Então, como é que você tem instruído o teu filho? Que interesse e que valor você dá à igreja? Você está presente sempre na igreja ou qualquer contratempo atrapalha a sua ida à igreja? O seu filho, nossos filhos vão fazer aquilo que eles nos veem fazer e não aquilo que a gente manda que eles façam. Eles são profundamente conhecidos da nossa personalidade. Aliás, são uma extensão da nossa personalidade. Então eu vi meu pai lendo a Bíblia, eu vi minha mãe presente na igreja todo o tempo, então eu aprendi a dar valor à igreja. E as igrejas do Apocalipse, elas têm problemas que são externos, por exemplo, o problema da perseguição. Tem problemas internos, por exemplo, uma liderança que tem um superego, problemas de falsas doutrinas que pegam crentes imaturos e problemas de, como foi a igreja de Éfeso, a primeira a ser abordada, de uma institucionalização distorcida do significado da igreja, que ela se torna uma super igreja, mas na qual falta o essencial. Então, nós somos aqueles, como diz Judas na sua carta, a quem de uma vez por todas foi entregue a fé. A fé de uma vez por todas entregue aos santos. Então, igreja é algo sob nossa administração. E assim como a gente assiste os nossos filhos na maturidade deles, desde o ventre da mãe até que, como o meu, por exemplo, que agora está criando o seu filho e eu me vejo nele, né? Como eu criei o meu filho desde pequeno e agora o meu filho está criando dele, a gente tem que ver esse amadurecimento, essa maturidade crescer, aumentar na vida dos nossos filhos. E nós, num certo sentido, somos eternamente crianças para Deus. Então, o valor da igreja, o dinamismo da igreja, a maneira como a igreja vai ser inteligente na abordagem das Escrituras, na vivência das Escrituras e na pregação, na apresentação, no testemunho de Cristo no mundo, isso tudo está entregue a nós. Por isso que esse circuito de igrejas do Apocalipse é muito interessante visto dessa forma, motivando a gente a ter uma crítica construtiva. Aliás, alguém já disse que toda crítica é destrutiva. Alguma coisa da crítica vai ser contrário ao que existe e vai ter que ser implodido o que existe para que algo novo entre no seu lugar. Então vamos estudar as igrejas do Apocalipse com essa visão. No que elas nos ensinam e nos motivam a ser críticos e a renovar a nossa maneira de entender aquilo que somos no mundo, né? Somos pedras edificadas sobre Cristo, que é a pedra angular. E estamos no mundo para proclamar as virtudes de Jesus. Para ver até quem passa correndo.